Olá, aqui Adriano Dauti. Você reconhece estas posturas nos braços? Ou estas posturas nas pernas? Pois estas posturas anormais de braços e pernas são causadas pela espasticidade, uma das consequências das lesões e doenças neurológicas. A espasticidade é comum em doenças como o acidente vascular cerebral, a paralisia cerebral, a esclerose múltipla, traumatismos cranianos, traumas raquimedulares, estados vegetativos e muitas outras doenças, afetando um grande número de pacientes neurológicos. A espasticidade é mais visível em braços e pernas, mas pode acontecer na musculatura do rosto, do pescoço e do tronco. Muitas pessoas que vivem o contexto do paciente neurológico se defrontam com esta alteração física e procuram saber mais sobre ela. Afinal, as dificuldades advindas da espasticidade são muitas e de difícil manuseio. Este vídeo visa ajudar de forma simples e didática as pessoas que necessitam entender melhor o tema. Dos diversos sinais e sintomas que surgem nas doenças do sistema nervoso, a espasticidade é o que possui maior potencial para complicações no físico, no movimento e na reabilitação. Sua ação, quando não tratada adequadamente, pode levar a encurtamentos, deformidades, luxações, dor, paralisia dos movimentos e incapacidade funcional. A espasticidade entra no capítulo da neurologia que trata das alterações de tônus, sendo também chamada de hipertonia espástica. Observe o nosso movimento de caminhar. Enquanto a perna esquerda, a perna de apoio, aumenta o tônus a fim de sustentar o peso contra a gravidade, a perna direita, a perna do passo, diminui o tônus para se mover, dando o passo. Este exemplo nos mostra que, basicamente, dentro da normalidade, o tônus é um estado de contração muscular. E dizemos estado porque o tônus não é fixo, ele varia para mais e para menos, de acordo com a necessidade do movimento. Assim, quando o movimento que fazemos precisa de mais contração muscular, o tônus aumenta. Quando o movimento precisa de menos contração muscular, o tônus diminui. Agora que entendemos um pouco sobre tônus muscular, vamos entender o que é espasticidade. A espasticidade é, basicamente, um aumento do tônus além do normal, um aumento de forma incontrolável, que faz com que os músculos afetados assumam posturas fixas, não conseguindo mais relaxar. Uma verdadeira paralisia. A espasticidade pode ser considerada leve, moderada ou grave. Apesar do tônus se manifestar nos músculos, ele é uma propriedade do sistema nervoso. De fato, o tônus é fruto de uma hierarquia de atividades eletroquímicas dos diferentes níveis de neurônios, desde o córtex cerebral, passando pela medula espinhal e, por fim, se manifestando nos músculos. Isso explica por que são as lesões e doenças neurológicas que alteram o tônus, levando à hipertonia espástica. Devido a uma lesão do sistema nervoso, em suas áreas mais superiores, ocorre uma quebra na hierarquia de controle e reflexos normais de contração muscular ficam sem comando. Dizemos que ficam liberados para realizar aquilo que a natureza os ensinou a fazer, se contraírem. Porém, contrações exageradas que não permitem movimentos funcionais. É a espasticidade. Falamos em reflexos normais de contração na tela anterior.
Ao longo dos anos de evolução, nossos músculos adquiriram uma tendência natural de se contraírem. Faz sentido, haja vista que somente as contrações conseguem elevar o indivíduo contra a gravidade, elevando-o do chão e permitindo o seu deslocamento para buscar alimentos ou para fugir de perigos. Assim, a espasticidade não deixa de ser uma forma de executar esta tendência natural, porém de forma descontrolada. Nestes dois exemplos, podemos ver o que acontece quando ocorre a liberação dos reflexos musculares. Sem controle dos níveis neurológicos superiores, nestes casos devido a AVC, os músculos se contraem exageradamente para dobrar a perna. Na falta de tratamento adequado, um encurtamento definitivo é iminente. Agora, por se tratar de um conceito absolutamente técnico, a dificuldade de entendimento é normal e, mesmo após explicações, a conceituação de espasticidade permanece pouco compreendida pela maioria. Com a desistência de ir fundo neste entendimento, o convívio com a espasticidade torna-se prático, haja vista a sua forte manifestação física no paciente e a necessidade de manejo para aplacar seus efeitos. O que as pessoas querem e precisam é aprender a lidar com esta dificuldade. Então, vamos responder a algumas perguntas bem objetivas a fim de dar maior luz ao tema. A espasticidade tem cura? Não, mas tem melhora. Que tipo de melhora se pode esperar para a espasticidade? A melhora da espasticidade pode ocorrer em casos tratados adequadamente. Nos casos leves, uma recuperação funcional que permite movimentos mais ou menos úteis pode ser esperada. Nos casos moderados a graves, a melhora é relativa. Depende de diversos fatores e requer tratamento ininterrupto para não piorar, levando a outras consequências graves. Que outras consequências graves são essas? Como a espasticidade evolui no paciente sem tratamento correto? Numa lesão neurológica estável, como o AVC, a hipertonia espástica atinge um ponto de intensidade e, geralmente, se mantém assim. Numa lesão progressiva, como na esclerose múltipla, ela pode progredir, aumentando em intensidade. Em todos os casos, as principais consequências da falta de tratamento são encurtamentos, deformidades, luxações, dor, paralisia dos movimentos e incapacidade funcional. As deformidades por anquilose das articulações ou encurtamentos definitivos dos músculos e as luxações, que são desencaixes das articulações, são consequências diretas dos encurtamentos musculares progressivos causados pela espasticidade. A dor costuma ser sentida com a progressão dos encurtamentos nos tecidos envolvidos, muscular, ligamentar, tendinoso, principalmente quando se tenta mobilizar ou alongar a região. Nesses casos, além da espasticidade, entra em jogo as chamadas posturas antálgicas, onde o paciente recolhe automaticamente a área afetada a fim de fugir da dor, mas aumentando o encurtamento. Surge um círculo vicioso: encurtamento, dor, imobilização, mais encurtamento. Importante: muitas vezes a dor não vem da espasticidade e de suas consequências, mas vem de algumas regiões cerebrais que foram afetadas, os tálamos, por exemplo. Aqui, o paciente sente uma dor constante, desde o início, mesmo sem encurtamentos ou mobilização. Essa dor, chamada dor neurológica ou neuropática, aumenta com o manuseio da região, como para trocar a roupa ou para fazer fisioterapia. Quanto à paralisia dos movimentos e à incapacidade funcional, são consequências diretas da espasticidade.
um músculo espástico é um músculo mais ou menos paralisado numa posição típica, incapaz de funcionar adequadamente. No entanto, paralisia e incapacidade possuem outras causas sobrepostas, como a própria morte dos neurônios lesados, interrompendo os circuitos neurais antes ativos. Assim, a paralisia e a incapacidade funcional também podem ocorrer sem a manifestação da espasticidade, mas quando há espasticidade, há paralisia e disfunção. Repare nesta sequência de imagens de uma mão espástica. Fechada fortemente numa postura típica de flexão dos dedos, a mão resiste à tentativa de abri-la. Ao tentar tal manobra, é estimulado o reflexo de contração, agora exagerado por liberação dos centros neurológicos superiores, caracterizando a espasticidade. Além disso, advém a dor, devido à manutenção permanente da postura encurtada. Temos aqui o encurtamento, a dor, a paralisia dos movimentos e a incapacidade funcional, todos frutos da espasticidade. Voltando aos casos tratados adequadamente, como a espasticidade evolui? Quando o tratamento é adequado e ininterrupto, se pode esperar, antes, reduzir a chance de instalação das consequências deletérias citadas, que tanto reduzem a qualidade de vida como a dor, por exemplo, e, depois, tentar uma recuperação funcional relativa. De fato, excetuando-se os casos mais graves, muitas vezes é possível manter uma estabilidade da hipertonia espástica e de suas consequências. Na prática, o que se pode fazer para melhorar a espasticidade? São vários os tratamentos cientificamente aceitos e usados para a espasticidade. Alguns são aplicados pelo médico, como medicamentos e cirurgias, enquanto outros são recursos físicos, como técnicas de manipulação, exercícios, gelo, calor, estimulação elétrica, biofeedback, órteses e outros, utilizados principalmente por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Muito importante é a participação constante da família e dos cuidadores, pois lidam rotineiramente com o paciente. Lembram daquela mão espástica? E da perna com o reflexo de contração liberado? Talas como estas podem ajudar muito e todos que lidam com o paciente devem aprender a colocá-las. E a fisioterapia para a espasticidade? Sim, a fisioterapia é o tratamento de eleição para tratar a hipertonia espástica. Nenhum outro profissional irá ter uma atuação tão direcionada e tão necessária para o problema quanto o fisioterapeuta. Os recursos são muitos e os resultados favoráveis. Da mesma forma, o profissional de reabilitação deve trabalhar em contato com o médico neurologista, haja vista os ótimos resultados que medicamentos, como a toxina botulínica, podem proporcionar. Aliás, toxina botulínica e fisioterapia adequada formam uma ótima dupla contra a hipertonia espástica. Fica uma dica. Como dito antes, a espasticidade tem melhora. O que não se pode fazer é evitá-la, desprezá-la, como se não estivesse ali, permitindo aumentar gradativamente os problemas do paciente e piorando a sua qualidade de vida. Uma simples consulta com um profissional habilitado pode ajudar muito e deve ser incentivada.